Oi gente linda, tudo bem? Como prometido, vim fazer review com spoilers de Alice através do espelho. Se vocês ainda não viram o meu vídeo sem spoilers, se você ainda não assistiu o filme, você quer também saber um pouquinho do que se trata, mas sem ouvir os spoilers, fecha esse vídeo, aliás não fecha ainda, clica aqui em cima no cartão que tá aparecendo que você vai ser redirecionado pra minha review sem spoilers, que é pra você saber aí um pouquinho do filme, mas sem estragar a surpresa sobre o plot. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o plot mesmo e algumas coisas, algumas opções aí de roteiro, execução, direção dos personagens mesmo e do filme em geral e comentar um pouquinho mais a fundo o que eu achei. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, gente, vou começar falando de um assunto que eu nem cheguei a comentar na review sem spoilers, que eu até lembrei depois, que era a questão da personagem Alice nesse novo universo aí do Alice através do espelho. Bom, a Alice, ela tá retornando pra Underland depois de muitos anos e ela não fazia ideia do que estava acontecendo até ela chegar lá, encontrar o chapeleiro e descobrir que ele tá ficando doido e ela precisa ajudá-lo, né? A Alice, gente, eu adorei a forma como a Disney e a direção, enfim, todo mundo resolveu abordar a Alice aí nesse filme. Foi bem diferente do primeiro filme e fora também que eu tenho que destacar a atuação da Mia Wasikowska, que foi bem interessante, bem mais madura do que no primeiro Alice. Dá pra ver que ela ganhou bastante maturidade como atriz aí no intervalo, né? Foram 6 anos, dá pra você ficar bem melhor mesmo. E a Mia Wasikowska conseguiu, ela tá bem mais madura, mais solta em cena e a Alice dela tá com bastante mais coragem e determinação durante o filme inteiro. Então isso é um ponto muito legal que eu achei importante destacar. A questão toda da Alice nesse filme, antes dela atravessar o espelho, é que depois dos acontecimentos, né, depois dela recusar casar com o Hamish no final do primeiro filme, ela tá agora como sucessora do pai dela, né? Ela é capitã de um navio. É até assim que começa um filme, é uma cena de açãozinha da Alice como capitã do navio. Quando ela chega, ela descobre que o pai do Hamish morreu e o Hamish, que tem raiva dela porque ela não quis casar com ele, assumiu a empresa, né? Eu acho, pelo que eu entendi, que ela trabalhava como capitã de um navio, que o navio era do pai dela, então o navio é tecnicamente dela, mas trabalhava pra empresa do pai do Hamish, que é uma família milionária e tal, aí da Inglaterra, né? O que acontece? Todo mundo fica julgando ela o tempo inteiro porque ela é mulher. Eles dizem que ela, por ser mulher, não pode ser capitã de navio. Ela não deveria ter voz, ela não deveria estar em um cargo aí de comando. E a Alice passa o filme inteiro, as partes onde ela não está em Underland, tentando provar que ela tem capacidade sim de tanto escolher o que ela quer fazer da vida dela, como que ela tem sim a capacidade de ser a capitã do navio. Então foi muito legal que a Disney mais uma vez botou aí uma presença de uma protagonista feminina forte, que foi muito interessante, e lutando por ideias feministas, o que eu achei muito legal, e a Disney vem fazendo isso em todos os últimos filmes. E mesmo dentro de Underland, quando ela voltava pra Underland, ela estava bem mais forte, bem mais determinada em ajudar o chapeleiro. A questão do chapeleiro a família dele tinha morrido, né, no ataque do Jabberwocky no primeiro filme, que era como eles mostraram que tinha acontecido. A família dele, o chapeleiro diz: não, eu tenho certeza que eles estão vivos e eu preciso que você me ajude. Você é a única pessoa que acredita em mim e eu preciso muito mesmo que você me ajude a achar a minha família. E ele tá ficando doente por causa disso. Esse problema dele psicológico, essa incapacidade dele de aceitar que a família dele morreu mesmo, porque ele encontra um vestígio de uma coisa no chão ali que dá a entender de que a família dele estaria viva, mas ninguém acredita nele e nem a Alice a princípio. E todo mundo tá achando que ele tá realmente louco. E ele tá doente de preocupação. Então, aí que entra o papel interessantíssimo da maquiagem. Durante todo o filme, o chapeleiro ele aparece até bem pouquinho, mas eu achei incrível a forma como a maquiagem se tornou um personagem junto com o chapeleiro. Conforme a preocupação dele ia avançando, ele ia ficando mais sombrio. A maquiagem dele, que era sempre bem colorida, ela ia ficando escura e o cabelo dele ia ficando branco. Então, chega um momento em que ele fica com realmente toda a maquiagem dele que tem aqui embaixo dos olhos, grossa e colorida, fica totalmente preta e ele fica raivoso, ele fica com uma personalidade bem assim, diferente mesmo do normal, felizinho dele de sempre, vamos dançar fruit rocking. Ele não fica assim. Ele tá o tempo inteiro bem deprimido no filme, até chegar ao ponto em que a Alice resolve ajudá-lo e aí começa o plot. A Rainha Branca diz que a única forma de a Alice ter certeza e tentar salvar o chapeleiro é indo atrás da cronosfera, que é uma esferinha desse tamanho assim, mais ou menos, que até nos posters do filme, se vocês olharem, todos os personagens nos posters do filme estão segurando uma esfera douradinha, é a cronosfera, que é o que permite a viagem no tempo. Então o roteiro ele fica bem amarradinho, como eu falei no vídeo sem spoilers, porque os personagens vão viajar no tempo. Na Alice, a princípio, viaja no tempo, mas ela encontra todos os personagens em vários momentos da vida dele. E é dessa forma, o roteiro da Linda Woolverton achou, né,
de poder explorar mais densamente um pouquinho aqueles personagens que eram tão caricatinhos no primeiro filme e dessa vez eles estão um pouquinho mais profundos. Apesar de, como eu já disse na outra resenha, não serem aquela coisa tão profunda, mas você vê um pouquinho, você começa a entrar um pouquinho nas camadas mais fundas dos personagens e eu achei isso muito interessante. Os destaques disso tudo, né, claro, ficam pela história da Mirana com a Irasbeth, né, da Rainha Branca com a Rainha Vermelha. Você vê elas bem pequenas, crianças, e a Rainha Vermelha, que é a Irasbeth, ela sofre uma injustiça e por isso ela vai acabar batendo a cabeça, ficando com a cabeça inchada, ficando com aquele cabeção que ela tem e sendo sacaneada por todo mundo da cidade. Tadinha. A cena que realmente me deixou triste e me deixou comovida com ela foi a cena da mãe delas perguntando se a Irasbeth tinha comido o biscoito lá, que o farelo tava do lado da cama dela, que não era pra ela ter comido. E ela diz que não, que foi a Mirana. E aí a mãe confronta a Mirana, né, que é aparentemente a filha perfeita, boazinha, a rainha, e pergunta: foi você que comeu, Mirana? E ela fala: não. E ela nega, ela mente. Das 2 vezes em que ela é confrontada com isso, ela mente. E ela tem a cara de pau, inclusive, de dizer na cara da Rainha Vermelha depois do final do filme, antes dela confessar que realmente foi ela, porque todo mundo sabe que foi ela, e ela tá meio que negando aquilo pra si mesma. Então, você vê aí um lado da Rainha Branca também que você não imaginava. Ela não aceitou não ser perfeita naquele momento, tá fazendo uma coisa errada, e jogou a culpa na irmã. E a irmã, por isso, saiu correndo e bateu a cabeça e ficou com aquele cabeção inchado da Rainha Vermelha. E ela foi muito, muito sacaneada depois disso. Me deu muito dó, porque como uma pessoa que na vida já sofreu bullying também quando era mais nova, aliás, eu acredito que todo mundo nessa vida já sofreu bullying algum dia. Uns mais, outros menos, mas eu fui da galerinha que quando era bem pequena eu sofria bastante. Então, eu entendo que as pessoas rirem da sua cara por alguma coisa que você diz ou por alguma coisa que você faz, e coisas às vezes que não são sua culpa. Então, eu fiquei muito comovida com ela. Eu acho que todo mundo que tem o mínimo de sensibilidade ou já passou por alguma situação assim, ou que se irrita com isso quando vê outras pessoas sofrendo bullying, vocês vão se emocionar também, com certeza. Então, aquela personagem que era detestável, que você não conseguia sentir o mínimo de empatia por ela no primeiro filme, te pega ali de surpresa. Você começa, aliás, antes do passado dela, antes de você saber por que ela olha pra Mirana e fala que era tudo culpa dela, antes de você ver elas crianças. Eu achei incrível que a Disney mostrou você já tendo pena dela, mesmo sem saber o que aconteceu. Uma cena até que o chapeleiro ri da cara dela e por isso todo mundo ri da cara dela, e ela resolve se vingar do chapeleiro sequestrando a família dele, né? Então, esse que é a grande questão das duas. E no final, o que me deixou chateada, que eu falei que eu achei que resolveram de um jeito muito idiota, é que no final do filme, quando ela de novo enfrenta a irmã e a irmã finalmente admite e pede desculpas, ela fala: ah, mas isso era tudo que eu queria ouvir. Então você fica assim: caraca, sério, você tacou fogo numa cidade, você sequestrou uma família, você escravizou todo mundo porque você queria ouvir desculpas da sua irmã e porque as pessoas riram da sua cara. Ficou um pouco incoerente, sabe? Então eu achei que isso foi um pouquinho de exagero da parte aí do roteiro, e como eu disse no outro vídeo, eu realmente achei que isso foi só pra cortar tempo de tela, porque não ia ter tempo de dar um desfecho melhor com tanta coisa que tava acontecendo no filme. Porque além dessa história de você ver o passado delas enquanto a Alice volta no tempo, ela tem que tentar alertar a família do chapeleiro que eles estão em perigo, alertar o chapeleiro que a família dele tá em perigo, e ninguém muito acredita nela, claro, porque ela parece uma doida voltando no tempo, eles não conhecem ela, ela volta pra uma época em que o chapeleiro ainda não tinha conhecido ela. A Alice fica passando por louca várias vezes no filme, mas eu achei incrível a forma como ela tentar mudar o passado, e ela tentou inclusive ajudar a Irasbeth a não cair, e ela tentou fazer com que ela não tropeçasse, e mesmo assim ela conseguiu fazer com que ela desviasse de uma coisa, mas ela tropeçou e bateu da cabeça da mesma forma em outra coisa. Agora eu vou entrar na questão do tempo, que é pra falar sobre isso. A metáfora do tempo nesse filme é a coisa mais incrível, e a personificação do tempo, o tempo ser um personagem também, é o que torna esse roteiro tão rico, que eu achei, assim, e que faz o filme realmente ser muito superior ao primeiro Alice, apesar de ter os seus probleminhas, como eu já falei. Desde o início do filme, antes da Alice entrar de volta, passar pelo espelho e encontrar de novo os personagens de Underland, ela já estava conversando com a mãe dela e elas falavam sobre o tempo, porque o pai da Alice morreu e tanto a mãe quanto ela se sentem muito roubadas pelo tempo, como se o tempo tivesse realmente tomado a vida do pai dela. E desde o início do filme ela fala que o tempo é um vilão, que o tempo rouba as coisas de você. E aí você conhece o tempo, o personagem Tempo, e ele é a definição do oposto disso. Pelos trailers parecia que ele ia ser um ajudante mesmo, assim, que ele ia ser um aliado da Rainha Vermelha, e que os dois iam tramar uma parada bizarra e que a Alice ia ter que roubar a cronosfera pra resolver tudo. Mas não, a Alice fez a coisa errada. Ela roubou a cronosfera que ela não devia ter pego, porque não era dela, que é exatamente o que mantém o tempo estável como ele é, e que não vai causar uma ruptura aí no tempo e espaço, e que pode acabar causando o fim do mundo, o que quase acontece no final do filme. O tempo, ele só tava tentando pegar a esfera dele de volta pra continuar fazendo o tempo fluir normalmente. Então, o que eu achei mais incrível
no tempo. Inclusive, foi uma conversa que ele teve no final do filme com a Alice, onde a Alice finalmente entende o porquê. E ela fala: ah, eu entendo, eu sempre achei que você fosse um vilão, mas eu entendo que ao mesmo tempo que você tira, você também dá. E que o passado realmente não pode ser mudado. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode aprender com aquilo e seguir em frente. Então, essa é a mensagem toda, a metáfora envolvendo aí o tempo. Tanto o tempo mesmo, o tempo metafórico, né? Quanto o tempo personagem. Eu adorei que o Sacha Baron Cohen fez esse papel aí. Ele realmente não era mal. Ele estava apaixonado pela Rainha Vermelha, então ele queria ajudá-la, mas ela vivia pedindo pra ele entregar a cronosfera pra ela poder se vingar da Alice, e ele não dava. Ele dizia: eu não posso te dar a cronosfera, não vou dar a cronosfera pra ninguém. E aí ele fala a mesma coisa pra Alice e ela acaba roubando a cronosfera porque ela queria muito ajudar o chapeleiro. Então quem tava errada no final das contas era a Alice, não era o tempo. Ele não é o vilão aí que a Disney pelos trailers fez a gente acreditar. Eu achei que isso foi o que realmente pegou todo mundo de surpresa. Tava todo mundo não muito empolgado pra esse filme, porque o primeiro realmente foi chatinho. Eu achei assim, caramba, que solução legal! Caramba, que ideia legal! Mesmo que seja um filme de aventura legal pra todas as idades, se você parar pra pensar um pouquinho mais sobre ele, você refletir um pouquinho sobre essa questão do tempo, você vai ver o quanto essa ideia de trabalhar o tempo e trabalhar essa mensagem de que você tem que não ficar preso ao passado, mas aprender com seus erros e seguir em frente. Essa mensagem é muito boa, ela dá esperança e ela dá conforto pra quem passou já por situações difíceis ou por quem tá passando por uma situação difícil. Então eu achei que a Disney acertou demais nessa ideia aí de desenvolver esse filme dessa forma. E por isso que eu realmente gostei da Alice Através do Espelho, apesar de saber que muitas vezes ele foi clichê, muitas vezes ele deu soluções meio preguiçosas para as coisas, mas no final das contas, como um filme de aventura, ele funciona super bem. Então, essa é a minha opinião sobre Alice Através do Espelho, um pouquinho mais detalhada. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam sobre isso? Quais reflexões vocês tiraram a partir daí? Ou vocês só olharam pra ele como um filme de aventura e se divertiram? Mas que mensagem vocês tiraram do filme? O que vocês vão levar pra vocês daí do Alice Através do Espelho? Conta pra mim aí embaixo nos comentários. Se você também curtiu, não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal pra continuar acompanhando aí o meu conteúdo. Se você também realmente gostou e quiser continuar recebendo, claro, os meus vídeos. E se você quiser acompanhar também conteúdos diferenciados que eu faço nas outras redes sociais, só me seguir, os links estão todos aqui embaixo no box de mais informações, tá bom? Obrigada, gente, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.